Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos aqueles que acompanham as palestras do Amor e Caridade, agradecer o apoio, a confiança, a presença de todos, por nos receberem também nos seus lares, acompanhando nossos trabalhos, torcendo para nossa casa voltar a abrir logo. Muito obrigada, a presença de todos. É uma alegria enorme estar com vocês, viu? Hoje o nosso bate-papo, ele vai ser sobre um tema bastante atual, na verdade, antigo e atual, né? Porque a gente vai falar da morte com uma perguntinha: começo ou fim? Muito bem. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um convite. Quando você ouve ou pronuncia ou pensa na palavra morte, o que é que lhe vem à mente? Uma palavra positiva? Uma palavra negativa? Que sentimento brota no seu coração? É bastante oportuno e bastante interessante a gente fazer essa autorreflexão, porque por aí a gente já começa a notar as crenças e o entendimento que nós temos dessa palavra e desse fato que é inevitável na vida da gente, né? Acabar alguma coisa para começar outra. Essa é uma forma simples da gente entender esse processo, né? E aí a gente fazendo essa autoanálise, a gente vai se conhecendo também um pouco melhor e pode perceber se há alguma coisa que a gente precisa olhar com um pouquinho mais de atenção. Porque se quando eu penso ou sinto essa palavra, esse evento de transição, e eu sinto revolta ou uma depressão, algo muito ruim dentro de mim, um aperto muito forte, é sinal de que alguma coisa que eu vivi não foi bem elaborada, ela não cicatrizou. E aí é bom eu olhar isso com carinho para que essa ferida não cresça ou não se aprofunde de tal maneira que depois fique muito mais difícil de eu tratar dela. Eu vou aproveitar e, pela situação, né, que a gente está passando mundial, vou começar a abordar esse assunto com relação à passagem, que a gente, quando ainda não tem o conhecimento da vida após a morte, a gente chama de perda, né? A perda dos entes queridos, mas que na verdade a gente já sabe que é só uma passagem, né? Então, nós espíritas precisamos começar a modificar o nosso vocabulário para também modificar o sentimento que vem junto com a palavra que a gente traz na nossa boca. Isso é muito terapêutico. Então, vamos olhar para essa dor, né? A dor da passagem, do afastamento de uma pessoa querida ou não. Essa é uma dor que precisa ser respeitada, ela precisa ser processada. É um tempo necessário para a nossa saúde psicológica, emocional, física e espiritual. A gente precisa de um tempo para elaborar esse processo de afastamento. E se a gente não se dá esse tempo, ele vai ser jogado lá para trás, eu não vou olhar para ele pode me trazer grandes problemas lá na frente. Crises de depressão e choro, e que às vezes passa muito tempo, eu não sei nem de onde está vindo, e eu não sei de onde vem aquela tristeza profunda, aquela depressão, mas está vindo de um momento que eu não tive tempo ou condições ou não quis elaborar quando eu passei por essa experiência. Então vamos olhar para esse momento com bastante respeito, porque é necessário sim, a gente chama o tempo de luto, né? Mas o tempo de luto, ele é um tempo de processamento da dor, da separação, não é assim? A doutrina espírita, através da revelação e da consolação de que a vida continua e de que a morte não passa de uma simples estágio de transição, ela nos faz um convite. Que convite é esse que a doutrina faz? É um convite para a gente trilhar o caminho do meio. Como assim o caminho do meio? É muito importante a gente não cair em extremos. Como assim? Quais extremos? Olha, eu nem vou ignorar a dor pela qual eu estou passando, não é? Fingindo que ela não está acontecendo, não existe, mas eu também não vou mergulhar
nessa dor a tal ponto de eu não perceber que eu estou criando uma areia movediça e eu entro em depressão, em desespero e não consigo mais sair daquele caos, né, daquela lama de tristeza que me puxa para baixo e eu não consigo mais voltar à superfície, nem ignorar e nem supervalorizar. Então eu vou trilhar o caminho do meio. Como é que eu trilho o caminho do meio? Aceitando o inevitável, não é? Aceitando o inevitável. E aí alguém pode me perguntar assim, tá bom, Gabi, eu já entendi na teoria que a morte não existe, que o espírito é imortal, mas eu continua doendo. Como é que eu lido com essa dor? Aliás, isso me faz lembrar uma historinha, bem pequenininha. É uma historinha em que a Sombra está muito chateada porque ela resolve fazer uma queixa para Deus. Ela chega para Deus e fala assim: Deus, eu tenho uma queixa. E Deus fala: minha filha, pode falar, né? Ele ouve com muita paciência. E a Sombra começa a reclamar. Ela fala: eu tenho uma queixa para fazer da luz. Pois não, estou lhe ouvindo. Eu, eu quero reclamar que toda vez que a luz aparece, eu desapareço. E eu não acho isso justo. Deus acolheu a reclamação da Dona Sombra e chama a Dona Luz para conversar. Fala: Dona Luz, pois não, Deus, eu gostaria de ter uma conversa com a senhora. Pois não, você pode falar. É que a Dona Sombra, quem? A Dona Sombra. Ela veio fazer uma queixa sobre a senhora. Mas eu não conheço nenhuma sombra. Mas a Dona Sombra veio dizer que toda vez que a senhora aparece, ela desaparece. Mas Deus, eu não sei quem é a Dona Sombra. Aliás, ela está aqui do seu lado. Pode olhar, olha ela aqui. E a Luz se vira e diz: mas eu não vejo nada. E Deus diz: não, mas ela está do seu lado. A Luz se vira de novo e diz: mas eu não vejo nada. Então, para nós é óbvio que aonde existe luz, a sombra não existe. O que isso quer dizer? Que a sombra é uma ilusão. E que assim que a luz chega, ela passa a ser luz, porque tudo é iluminado. A gente poderia trocar os personagens e colocar a morte e a imortalidade. E a morte reclamando de quando a imortalidade se faz presente, ela não existe. Mas, na verdade, ela é uma transmutação. No momento em que a passagem se transmuta, ela se torna imortalidade. Ela se revela, na verdade, ela se revela, não é? Porque é como quando a gente brinca e fala assim: eu colocando roupa ou sem roupa, eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu no corpo de carne ou fora do corpo de carne, eu continuo existindo. Então, apenas mudou-se a forma de ver. Só se mudou a forma. Mas eu continuo existindo, tudo continua, a vida continua existindo, não é verdade? É bacana essa historinha, porque faz com que a gente dê uma reciclada na forma com que a gente vê as coisas. E essa é uma grande ferramenta para a gente aprender a lidar com a dor. Então a pessoa diz assim: mas como é que eu lido com essa dor? Muito bem, vai a primeira dica. A primeira dica é que quando a gente lembra da dor de uma separação, né, da pessoa que fez a passagem, a gente aceita, acolhe e fala assim: eu tô sofrendo mesmo, eu tô triste, eu tô com saudade. Não nega a sua dor, mas ao mesmo tempo já traz um pensamento positivo que diz assim: ai, mas como é bom eu saber que a vida continua. Como é bom ter a certeza da continuidade, porque eu sei que eu vou encontrar os meus afetos de novo. Pronto, eu já entrei com um conhecimento que me consola, que me esclarece, que me coloca no equilíbrio. Segundo passo, eu olho para a minha dor e percebo que ela não é só minha. Como assim? Ué, da mesma maneira que eu estou sentindo saudade da pessoa que partiu, a pessoa que partiu também está sentindo saudades de mim. Ou da família, né? Do grupo de pessoas. Ah, então ela acontece dos dois lados, não é só do meu. Quando eu entendo e valorizo o fato de que não existe só a minha dor, eu já entro num movimento de compaixão. Eu já saio de um movimento egoísta, só para mim, só meu, saio do vitimismo e vou trabalhar uma outra forma essa dor, olhando para dois corações. É uma diferença enorme. Causa uma diferença muito grande aqui na mente e no nosso coração.
O nosso espírito ele trabalha esse momento mais equilibrado. E aí a gente pensa assim, tá, e o que eu faço então para amenizar esse sofrimento? Para amenizar o sofrimento de quem? Ah, é o meu e o do outro, porque não tem sofrimento de um só, não é verdade? Às vezes tem até de vários, quando atinge uma família toda, um grupo de amigos, muito bem. O que eu faço para amenizar o sofrimento? Bom, a minha primeira ferramenta, que a gente nunca deve menosprezar o poder dela, é a oração. Porque quando eu me conecto com as melhores energias do universo, eu estou me conectando com a melhor energia, mais altas frequências e também com espíritos queridos, entidades, amigos no plano espiritual que têm condições, por estarem melhor preparados, de ajudar a gente, tanto a gente que ficou como aquele que partiu. Você sabe que orar, enviando amor, lembranças ternas, suaves, pacíficas, elas funcionam, essa energia funciona como um linimento, como uma pomada na ferida, tanto nossa quanto daquele que partiu. E a recuperação de ambos é muito mais rápida. Não tem coisa melhor para ajudar a curar as nossas feridas do que cuidar da ferida do próximo. Acho que é igual a pomada do vovô Pedro, né? É uma pomada miraculosa essa. A morte, essa palavra ou esse evento, essa transição, ela serve só para desvendar a continuação da vida, porque só existe vida. Nem o amor e nem as nossas dificuldades desaparecem com a morte do corpo físico. Tudo continua, né? Se eu amava aqui, o amor continua lá. Se eu criei encrenca aqui, a encrenca vai comigo para o lado de lá. A verdade é que a gente vem praticar na Terra tudo aquilo que a gente aprendeu no mundo espiritual. Então a gente vem aqui o quê? Exercitar, igual uma academia, né? Quando você vai na academia, quem gosta de malhar, de se exercitar, ele sabe o quanto é importante você escolher uma parte do corpo. Então, um dia eu vou exercitar a perna, daí eu espero 24 ou 48 horas e não vou malhar a perna no dia seguinte porque o músculo está cansado, está estressado. Então, no outro dia ele vai exercitar o abdômen, depois no outro dia ele vai exercitar braço, depois no outro dia ele vai exercitar a coluna, aí ele volta para a perna. Então você vê que até na prática do exercício a gente entende a importância de dar um tempo. Você exercita, descansa o que exercitou, exercita outra coisa, descansa aquilo que exercitou. A mesma coisa é com relação ao espírito. A gente vem para exercitar as virtudes que a gente aprendeu lá na espiritualidade. Então eu vou exercitar na minha família um pouco de paciência, eu vou exercitar disciplina, eu vou exercitar organização, eu vou exercitar determinação, cooperação, eu vou exercitar ouvir mais e falar menos. Tem uma série de coisas que a gente vem aprender. E não seria muito inteligente a gente desperdiçar esse tempo precioso, né? Porque é importante a gente entender que a gente vem para a escola da vida para aprender coisas novas e para rever coisas antigas, que às vezes não dá, a gente não aprendeu direito ainda. É como uma aulinha de reforço. E se a gente fizer bem a nossa lição de casa, a gente volta com uma bagagem de coisas a serem trabalhadas muito mais leve ou até vazia para o plano espiritual. E depois, numa próxima, a gente vem trabalhar outras matérias escolares, né? Saímos do corpo, mas não saímos da vida, de um lado ou de outro. O nosso desenvolvimento continua. Às vezes colocando em prática, às vezes estudando, a gente vai balanceando na gangorra, um pouquinho outro, não é? Porque a gente não deve estressar. É como eu falei da academia. Eu pratico, depois eu paro um pouco, eu estudo, igual eu trabalho. Eu trabalho, aí depois eu tenho lá aquela mês ou aquela semana de férias, vou para a praia, descanso, né? Relaxo e volto para trabalhar de novo. É bom a gente considerar nessa questão de olhar também para o outro lado, que a passagem para o plano espiritual nem sempre é uma coisa fácil, sabe? Alguns partem com lucidez,
outros nem tanto. Então é muito importante que a gente entenda o nosso papel nessa transição. Não só com relação às pessoas que estão ao nosso redor, consolando, dando força, pensamentos, dando palavras otimistas e positivas, oferecendo nossa paciência, nosso carinho, nosso abraço, mas também tendo em consideração o estado psicoemocional daquele que partiu, porque às vezes aquele que partiu nem sabe ainda que partiu. Então, se a gente se entregar às lamúrias, aos gritos, ao inconformismo e à revolta, aquele espírito, aquela pessoa querida, ela vai sentir todo esse desequilíbrio que eu estou enviando. E aí é engraçado, né? Porque a gente fica tão chateado quando a gente vê um profissional da saúde, um policial, ou um familiar, ou um amigo que vem dar uma notícia assim, sem o menor tato, sem a menor sensibilidade. A gente fica chateado, né? Fala, que pessoa sem noção, por que não teve um pouco mais de sensibilidade? Isso é jeito de dar uma notícia, papum, né? Não, devia ter ido com mais calma, com mais jeito, com mais ternura. E por que a gente não faz a mesma coisa? É a mesma coisa, não é diferente. Aquele que está do lado de lá vai sentir tanto o meu desespero e a minha revolta, quanto pensamentos de amor que eu mandar para ele, né? Sempre pedindo a Deus pelo bem mais elevado daquela pessoa, para que ela se recupere bem, que ela esteja rodeada de afetos, manda as melhores energias, pense em coisas boas, em perfumes, em belezas e manda aquilo para a pessoa. Se não tiver em condição de mandar nada, não manda nada, nem bom nem ruim. Cuida da sua saúde mental, emocional, para depois então enviar alguma coisa para essa pessoa querida. Porque a gente precisa entender se a gente está em condições ou se a gente não está em condições. A morte, essa passagem, ela é uma libertação para quem liberta, mas ela também pode ser uma escravidão ou uma prisão para quem se escraviza. Ah, como assim, hein, Gabi? Eu falo, não é muito difícil, quer ver? É uma libertação para quem se liberta. Para quem se liberta do quê? Bom, se eu entendo que tudo que eu estou vivendo é transitório e que ser mãe, ser pai, irmã, filha, amante, é tudo um papel, uma transição temporária, eu me liberto disso tudo quando eu parto, não é? Eu vivo o que eu tenho que viver, aprendo o que eu tenho que viver, construo os meus laços de amor e depois faço a minha passagem sem estar amarrada a tudo isso que eu construí e vivi. Agora, se eu tenho apego e acredito que tudo é meu, então é meu trabalho, minha família, meu esposo, minha esposa, meus bens. Quando eu parto, eu não consigo me desapegar de tudo isso. E não consigo sair de perto das pessoas, não consigo sair de perto dos bens materiais e não consigo continuar o meu caminho. Eu fico presa na crosta, eu fico presa àquelas pessoas, eu fico imantada, como se eu tivesse uma corrente nas mãos e nos pés, sofrendo desnecessariamente, sem querer aceitar que tudo isso já não me pertence mais. E sem também querer entender que os laços que a gente cria de amorosidade, eles não se quebram. Aliás, olha que bonito. A gente nunca para pensar no termo que é usado, né? Laços de amor, não é nó de amor. Porque nó de amor amarra, prende, sufoca, não é? Mas o laço, você desfaz, ele é lindo, mas você abre e desfaz o laço. Então, o amor verdadeiro, ele liberta. E libertar não significa que eu vou perder, exatamente o contrário. O amor que respeita o espaço do outro é a lei de amor. A lei de amor, ela conecta, ela nos promete o reencontro sempre, porque é uma questão de sintonia, não é? Diferente de laços de apego e de revolta e de ódio e de ambição, que esses amarram a gente. A gente às vezes quer sair de perto e não consegue, e faz mal, é tóxico, né? É um laço tóxico. Vamos falar um pouquinho agora da morte com relação ao momento que a gente está vivendo. Nunca se falou tanto na palavra morte nas notícias como se tem falado hoje por causa do coronavírus, né, do Covid-19 e tudo que a humanidade está passando. Muito bem. É interessante que, infelizmente, essa palavra é trazida com muita dramatização,
colocando muito medo na população, porque é uma boa forma de controlar as pessoas é através do medo, né? Mas não desmerecendo de maneira nenhuma a dor e o sofrimento daqueles que estão fazendo a passagem, daqueles que estão passando pelo momento da passagem de entes queridos por causa do Covid, mas antes do Covid não tinha outras mortes? Morre uma pessoa a cada 40 segundos por suicídio no planeta e os noticiários não colocam isso. A quantidade de abortos no mundo é fenomenal e não se fala sobre isso. E tantas outras mortes, não é? Então é preciso tomar cuidado com esse sensacionalismo, porque se é para ter compaixão com relação à passagem dos nossos entes queridos, afetos e desafetos, é preciso ter esse sentimento de amorosidade com toda e qualquer passagem. Não é diferente a dor de quem é separado de um afeto pelo Covid, não é diferente da dor de quem é separado por um acidente de carro, um câncer, uma doença séria, um acidente, qualquer outra forma de passagem, não é? Toda passagem, toda transição deve ser respeitada dos dois lados, não importa o motivo. Então vamos olhar para o Covid e entender que convite é esse convite 19 que a gente está recebendo. É muito bacana se a gente conseguir olhar para o Covid como um convite. Ele está nos convidando a uma transição planetária e que, para que uma transição aconteça, seja ela qual for, planetária, de trabalho, de casa, de relacionamento, alguma coisa vai ter que morrer. Alguma coisa vai ter que mudar de forma. Não dá para eu sair de uma casa para outra sem deixar a velha. Não dá para eu construir um prédio novo no mesmo lugar que tem um prédio antigo se eu não derrubar o antigo. Não dá para eu começar um relacionamento novo se eu não deixar ir o relacionamento velho. Então nós estamos sendo convidados a deixar morrer tudo aquilo que já não nos serve mais, tudo aquilo que não nos é mais útil, tudo aquilo que não tem serventia para o nosso espírito. Aquilo que não me faz crescer, aquilo que não me faz evoluir, aquilo que não me faz ser um ser humano melhor, um humano melhor, é preciso deixar morrer. Esse momento da transição está gritando à humanidade para deixar morrer esse egoísmo, esse apego à matéria excessivo. É essa insensibilidade que foi se criando com essa adoração ao bezerro de ouro que é a tecnologia, né? Então, criou-se o iPad, o iPhone, o isso, o aquilo, tudo meu, eu. E a humanidade estava caminhando para um precipício sem perceber. Alguma coisa tinha que acontecer para parar todo mundo, colocar em casa para pensar, no cantinho para pensar, né? E mudar as atitudes. Não é assim que a gente fazia? Vai lá pensar no que você fez de errado e vem aqui me dizer como é que você pode melhorar. Como é que pode fazer diferente lá na escola, né? O Covid fez isso com a gente. Ele nos trouxe de volta para tudo aquilo de que a gente se afastou. Família, relacionamento, que é o que mais interessa quando você reencarna, é trabalhar os relacionamentos, porque matéria são ferramentas. É útil, é bacana, existe, eu preciso, mas eu preciso como ferramenta. O que eu vim mesmo é trabalhar relacionamento. O meu relacionamento, primeiro, comigo mesmo, com Deus, tudo é uma coisa só, e com o próximo, nossa trindade, né? Nossa divina trindade, né? Eu vim trabalhar as minhas encrencas do passado e construir uns relacionamentos mais saudáveis no presente, que é o que a gente estava falando aí no momento do nosso bate-papo. Vamos botar bastante atenção no que é que eu preciso deixar morrer. Olha só que interessante, os pais tendo que ficar com seus filhos novamente, quando a gente estava vivendo um momento de muitos anos já, em que os pais simplesmente estavam jogando para as escolas a responsabilidade total dos pais de educar seus filhos, porque a função da escola é informar, mas não educar. E nós estamos vendo o quê? Violência nas escolas, batendo nos professores, matando professores.
Porque não tem preparo e base dentro do lar. A vida encontrou uma forma inteligente, aí pode ser a vida, Deus, a gente, né, cada um dá o nome que quiser, o Criador, mas é uma inteligência maior do que a nossa, uma sabedoria universal, que está trazendo a gente para fazer a lição de casa que a gente não quis fazer, que a gente estava jogando para outros fazerem que não tinham que fazer. Injusto isso. Olha, a lei de Deus é lei de amor, justiça e caridade. Nós estávamos sendo injustos, os pais, os adultos, transferindo responsabilidade para terceiros que cabiam a eles. Preparar os seus filhos para o futuro cabe aos pais. E assim outras coisas também. Então, o Covid fez com que a gente voltasse, está fazendo com que a gente volte para as nossas raízes, olhando para as nossas famílias e como a gente está trabalhando esse aspecto da nossa vida. E aí vai se estender ao planeta, no trabalho. Como é que eu estou usando da minha humanidade com relação aos outros reinos, mineral, vegetal, humano, planeta, meu planeta mãe, como é que eu estou cuidando? E aproveitar esse tempo para fazer uma reciclagem e para rever a minha atitude em cada área da minha vida. Não é para a gente sair desse momento, e como muita gente está dizendo, ai, não vejo a hora do mundo voltar ao normal. Aí eu fico um pouco assustada. Que normal? A humanidade estava doente, alienada, completamente, meio zumbi, né, que a gente brinca, mas é uma brincadeira até bastante séria, porque essa alienação com relação aos nossos afetos e os nossos relacionamentos estava provocando uma onda, uma tsunami gigantesca de suicídios, mas você vê como é interessante. A mídia não estava colocando isso com tanta importância como está colocando as supostas mortes de Covid. Então eram menos importantes, porque muitos dos suicídios estavam acontecendo simplesmente só por falta de afeto, de acolhimento da própria família, do olhar dos pais, dos parentes, dos amigos, que estavam só numa telinha, ou só no trabalho, não é? Ou só na televisão, sempre numa tela, né? Sempre no virtual. E o universo encontrou uma forma inteligente de começar um processo de cura. Então agora é o momento a gente aceitar o convite e de jamais voltar ao estado que a gente estava vivendo. Não só a gente não voltar, como auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor, esclarecendo elas, trazendo esse outro ponto de vista que a gente está conversando, para fazer diferente, para fazer melhor do que fazia antes. Para ter mais consideração, mais afeto, ter tempo para ouvir o seu amigo conversar, não ficar mandando mensagem, não, conversa mesmo pelo telefone, olho no olho. Vamos usar a tecnologia de uma forma construtiva e inteligente, porque o amor, para ser eficiente, precisa ser inteligente, né? É o momento agora de fazer várias mudanças. Veja a área que a vida está te chamando, para você olhar. Cada um, com certeza, está sendo obrigado a rever alguma matéria aí que às vezes não gostava, ou não queria estudar, ou não queria trabalhar, e agora está tendo que fazer. Vamos voltar dessa fase mais lúcidos e muito mais humanos. Sabe para quê? Para que ela não volte. Porque nós que nos dedicamos à doutrina espírita e aos estudos e às comunicações dos dois lados, sabemos que se a humanidade não fizer a lição de casa, essa pandemia, o vírus, ele pode voltar, né? Ele pode voltar no fim do ano, ele pode até voltar mais forte, mas a gente não quer isso. Então seria bom que a humanidade, e a gente vai fazer o nosso papel agora, fizesse a sua lição de casa. Vamos voltar melhor, mais nutritivos, mais proativos, menos indolentes. No estudo da degradação de alguns povos do sistema de Capela, quando eles vieram para a Terra, Emmanuel coloca no livro A Caminho da Luz que haviam grandes dois motivos para eles serem degradados, né? Era o orgulho e a indolência. Então, se a gente já tem esse exemplo, se a gente já sabe a razão pela qual eles foram
obrigados a ir para um outro planeta, construir um planeta novo, porque eles estavam sendo teimosos e não queriam seguir, né, as normas, as leis divinas, desenvolveram muito a intelectualidade, mas não desenvolveram a parte do sentimento, não vamos fazer igual. Lembra? Ou é por amor ou pela dor. A gente não precisa aprender pela dor. A gente pode aprender por amor. Vamos aprender com o exemplo dos outros e vamos seguir o nosso caminho com bastante trabalho. Nós fomos convidados para esse momento, aceitamos o convite. Então agora é o momento de colocar a mão na massa. Porque nós concordamos, nós aceitamos o convite, concordamos em vir e estamos aqui. Estamos em pleno campo para começou a partida. E nós temos que jogar esse jogo. E a gente vai jogar esse jogo para ganhar. Aceita, diz sim para a vida. Diga sim, Deus, eu sou o seu co-criador. Porque Deus age sim, mas Ele age através de nós. Sim, eu sou suas mãos, eu sou seus olhos, seus ouvidos, sua mente, sua criatividade. Fazei de mim instrumento da vossa paz, fazei de mim instrumento da vossa alegria, da vossa bondade, da vossa cura, do vosso otimismo, das suas ideias, do seu perfume, das suas cores. Deixa, Senhor, que eu seja a exteriorização da sua vontade em ação. Vamos aceitar o convite, arregaçar as mangas e botar para quebrar, ou botar para construir. Vamos quebrar sim, vamos quebrar aquilo que já não serve mais, vamos reciclar, não vamos jogar fora. Nós vamos reciclar aquele material para construir o mundo de regeneração que nós tanto desejamos. Não é para fazer como a gente estava fazendo antes, largando na mão dos professores o nosso papel, a nossa obrigação, a nossa responsabilidade de educar. Não vamos jogar para Deus a nossa responsabilidade de reconstruir o mundo, um mundo que a gente mesmo desconstruiu no passado. Mas só que a gente não vai fazer isso sozinho, Ele faz com a gente, através da gente. Eu convido a todo mundo a nós sairmos dessa reclusão, né? Desse momento de reflexão para o momento de ação. E agora uma ação mais consciente, mais decisiva, mais positiva e proativa. Eu agradeço muito a todos que tiveram a boa vontade e a paciência de me escutar e que a gente possa juntos nos dar as mãos e recomeçar, porque é assim mesmo, né? Acaba o dia, amanhece o dia seguinte e a gente sempre tem a oportunidade de recomeçar. E eu acho que essa é uma das maiores provas de amor do nosso Pai Celestial. Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Que Deus abençoe a todos, seus lares, seus amores, seus desamores, e que a gente aprenda a não ser desamor de ninguém, e só amor. Graças a Deus. Muito obrigada a todos.